O João Cláudio Rufino vai agora trazer para nós uma coisa muito linda, que é um ensinamento de como ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma biblioteca, tem 73 livros. Nossa, eu tenho 73 livros reunidos aqui na minha mão, nesse livro grande, com 73 livros. Como eu leio? Por onde começar? Como que eu faço? Então, João Cláudio Rufino, eu quero chamá-lo agora aqui no palco do Louvemos. Ele vai falar para nós disso, como ler a Bíblia. Preste atenção, hein? É um ensinamento muito importante. Eu estarei aqui do ladinho, escutando, prestando atenção, para aprender também. Mas antes a gente fica em pé, para preparar a terra do coração, com o Ministério Excelsis, nessa linda canção. Vamos aprender a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Cantemos. Levante os braços. Hoje o céu se abre para mim, sobre os corações. Sobre os corações. O quê? Toda graça do Pai. E eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Levante os braços, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus que nos reúne aqui. Amém. Que bom que também você está aqui nos acompanhando. Queridos irmãos que estão aqui presentes, podem se sentar, por favor. Você que está aí na sua casa, se puder, corre e pega um papel, pega uma caneta, porque agora, gente, nós vamos ter um aprofundamento que poucas vezes é trazido, é entregue para nós. Como ler a Bíblia? Você quer aprender dicas práticas de como ler e compreender a Escritura? Então, fique conosco, porque nós vamos aqui, neste momento, agora, mergulhar nesta grande realidade. E quero me apresentar para você que não assistiu na primeira parte e chegou agora, está conosco aqui na Rede Século XXI. Eu sou o João Cláudio Rufino e sou professor na Faculdade de Teologia, onde eu ministro justamente aulas a respeito de Bíblia. E sou o idealizador de um grande grupo de pessoas que se reúnem como uma comunidade bíblica, pessoas do mundo inteiro, chamada Bíblia Play, que é justamente um projeto para disseminar o conteúdo bíblico todos os dias pela internet e pelas plataformas que nós temos, com muitos aprofundamentos para você que realmente quer saber o que a Bíblia quer dizer. É uma alegria muito grande ter você aqui, e para que a gente possa dar início a esse momento, eu quero recordar com você um dos textos que para mim são mais bonitos dentro do Novo Testamento. Está lá em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, lá no versículo 16. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Vamos dar uma salva de palmas a essa palavra.
ela é muito bonita. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nós. Queridos irmãos e irmãs, diante de uma palavra dessa, muitas vezes o grande questionamento que fica é: tudo bem, João Cláudio, eu sei que a Escritura é útil, eu sei que a Escritura ela é algo inspirado por Deus, eu sei que ela é veículo da palavra do Senhor para a minha vida, que ela é ótima para mim, eu que sou uma pessoa de Deus, de caminhada, mas tenho um problema. Como é que eu faço para ler e entender essa Escritura? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma das perguntas que mais as pessoas fazem para mim, lá nas redes sociais, por todo esse Brasil e outros países, onde eu tenho ido para levar a Escritura. Só para você ter uma ideia, eu estou indo agora para Portugal, dar um curso bíblico lá. Assim como já fiz em outros países latino-americanos e outras regiões do planeta. Porque as pessoas têm dúvida. Como é que eu faço para ler? Por onde eu começo? O que é Bíblia? Tudo isso. Neste momento, eu quero entregar este conteúdo tão profundo para você. Vamos lá? Primeira grande lição que você precisa ter clara para compreender a Bíblia é entender o que significa a palavra Bíblia. A palavra Bíblia é uma palavra grega, e esta palavra grega é o plural do termo biblion em grego. Como assim, João Cláudio? Vamos lá. Biblion em grego significa livro. Bíblia significa livros, ou seja, está no plural. Qual é a relevância de compreender isso? A relevância é justamente a seguinte: é compreender que tudo o que está aqui é um conjunto de livros. Ora, nós temos dentro da Escritura Sagrada cristã, católica, o número, como já foi bem lembrado aqui pelo nosso querido sacerdote, 73 livros. Você sabia disso? Aqui você tem 73 livros. Segunda coisa importante a respeito da palavra Bíblia é compreender que dentro da Escritura nós temos vários livros que foram escritos por várias pessoas. Ou seja, todas elas foram inspiradas pelo Espírito, mas nós temos diversos autores. O que isso significa? Que nós temos linhas, pensamentos, reflexões, às vezes que são diferentes, de livro para livro, a respeito de Deus, a respeito do ser humano, a respeito da sociedade, a respeito da vida como um todo. Isso é muito relevante. Por quê? Porque isso nos mostra uma terceira lição dentro da palavra Bíblia. Nós temos dentro da Escritura diversos contextos históricos diferentes. João Cláudio, o que é isso? Eu vou te explicar. A Bíblia foi escrita ao longo da história de um povo. Que povo é esse? O povo de Israel. E esse povo, ao longo do seu processo histórico, foi fazendo uma experiência com Deus, e tal experiência foi sendo registrada dentro de uma escritura, que foi sendo passada de geração em geração, sendo inspirada pelo Espírito e escrita por seres humanos, situados em momentos sociais, econômicos, políticos diferentes. E isso é algo muito bonito. Isso nos revela que Deus
se autocomunicou, Deus se revelou, Deus se deu a conhecer, como vai nos lembrar aquilo que é o documento Dei Verbum, um documento presente no Concílio Vaticano II. Deus se revelou ao ser humano como a um amigo. Deus se revelou à humanidade, falou conosco. E esse ser humano é situado dentro de um contexto. Olha que coisa linda, gente. E esse ser humano que fala sobre Deus, porque fez uma experiência com Ele, fala. E fala como? Fala usando a linguagem presente na sua época. Olha que coisa linda. Então, a gente vai encontrar na Escritura diversas palavras, muitas metáforas, muitas comparações, uma linguagem a respeito de Deus determinada pela cultura e pelo tempo. Então, dentro da Escritura, a gente tem alguns textos que falam de Deus como pastor, outro texto que fala de Deus como a rocha, outro texto que fala de Deus como o hospedeiro, outro texto que fala de Deus como amor, ágape, e assim por diante. O texto bíblico, ele foi escrito por seres humanos, inspirados por Deus, dentro de contextos históricos. Que coisa mais maravilhosa. E aí, dentro da Escritura, a gente é capaz de ter contato, gente, com uma evolução do modo como o ser humano foi ampliando a sua concepção a respeito de Deus. Olha que coisa linda. E a gente pode comparar este processo justamente com aquilo que aconteceu na minha vida e na tua vida. Se você já está há alguns anos dentro da caminhada, por exemplo, quando você iniciou sua experiência com Jesus, como era a tua linguagem? Como você falava de Deus para as pessoas? Como é que você comunicava a sua experiência com os outros? Você comunicava de um jeito. Conforme você foi amadurecendo, foi crescendo, foi ampliando a sua relação com Deus, suas palavras foram mudando, se modificando, foram ficando mais sólidas. Assim é a experiência da revelação de Deus feita à humanidade situada na história. Olha que coisa mais linda isso. Agora a gente avança. Dentro da Escritura, por esta razão, nós temos diversos gêneros literários. João Cláudio, o que é isso? As pessoas me perguntam, eu te respondo. Gênero literário é um jeito de escrever. Quer um exemplo? Vamos lá. Quando você pega, por exemplo, o teu celular e escreve no WhatsApp alguma mensagem para alguém, você coloca aquela mensagem muito formal? Claro que não. Às vezes você usa uma linguagem informal. Você vai, por exemplo, colocar o você apenas com o V e o C. Você coloca tudo com o T e o D. É informal. É um jeito de escrever por causa de um contexto. Agora, se você está lá no seu trabalho, eu não sei com que você trabalha, mas imagine você lá no seu trabalho, você tendo que redigir uma petição, um pedido, alguma coisa lá no seu trabalho. Você não vai escrever igualzinho você escreve no WhatsApp. Você vai escrever de modo mais formal. É um jeito de escrever diferente. Na Escritura, nós temos vários jeitos de escrever, você sabia disso? Na Escritura, por exemplo, nós temos narrativas. Na Escritura, por exemplo, nós temos profecias. Na Escritura, por exemplo, nós temos o gênero oração. Dentro da Escritura, nós temos o gênero
poesia. Dentro da Escritura, nós temos o gênero carta. Dentro da Escritura, nós temos o gênero Apocalipse. Nós temos vários jeitos de escrever diferentes. E para entender a Bíblia, a gente precisa ter consciência disso. João Cláudio, você está dizendo então que eu não posso ler a Bíblia de qualquer jeito? Eu estou dizendo isso. Exatamente. Você precisa ter consciência de que existem vários tipos de textos presentes na Bíblia. Agora a gente vai dar um passo. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Gente, como é que tudo isso está organizado aqui? Como é que tudo está organizado? Vamos lá? Tudo está organizado em duas grandes partes. Isso você já sabe, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas vamos entender isso melhor? Vamos falar de Antigo Testamento. Na Bíblia Católica, o Antigo Testamento é composto por 46 livros. Quer anotar? Anota isso aí na sua casa. Você que quer anotar aqui também pode anotar. O Antigo Testamento tem 46 livros, organizados numa sequência. Qual é a sequência? A primeira parte nós chamamos de Pentateuco, ou Torá. Vamos entender isso? A palavra Pentateuco vem do grego. O Brasil, ele é o que no futebol? Pentacampeão. Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo? 5 vezes. Penta significa 5. E teukos, em grego, significa rolo. Ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Compreendeu? Esses 5 livros são conhecidos como a Torá. João Cláudio, o que é a Torá? Torá é uma palavra hebraica que significa lei ou ensinamento, que é a parte que para os judeus, nossos queridos pais na fé, é justamente a base de toda Escritura. Olha que coisa linda! Dentro dessa base da Escritura, chamada Torá, nós temos as narrativas e nós temos as leis, as normas que Deus trouxe ao seu povo. Você sabe quantas ordens, verbos, imperativos existem dentro da Torá ou Pentateuco? Quantos? Eu queria perguntar para o pessoal aqui que está aqui com a gente aqui na plateia. Você sabe quantas leis existem dentro do Pentateuco? Quem sabe? Quem souber, eu dou 10 conto aqui agora. Sabe não? Na Torá, se você pegar desde Gênesis até o livro do Deuteronômio, os rabinos judeus contaram 613 mandamentos. Uau! Quantos mandamentos? É aquilo então que nós conhecemos como a lei do Senhor. Bom, mas o Antigo Testamento só tem a Torá? Não. A segunda parte do Antigo Testamento é aquilo que nós conhecemos como livros históricos. Quais são esses livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester e Macabeus. O que esses livros contêm? Eles contêm momentos da história do povo de Israel. Exatamente. Então nós teremos lá a história do sistema tribal, nós teremos lá a história, por exemplo, não é, dos primeiros reis de Israel. Nós teremos o momento, por exemplo, em Macabeus, quando os israelitas ou judeus estão dominados pelos gregos. Pois é, nos livros históricos é isso que nós temos. João Cláudio, acabou por aí? Não.
A terceira parte do Antigo Testamento é aquilo que nós conhecemos como livros sapienciais. João Cláudio, que nome esquisito é esse? O que significa sapiencial? A palavra sapiencial vem do latim, sapiência. E sapiência significa sabedoria. Exatamente. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Eles contêm sabedoria do povo de Israel. Sabedoria que serve para nós como palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa! Você vai encontrar aí os Salmos, por exemplo, cheio de orações individuais, orações comunitárias, orações de petição, oração de pedido de libertação, oração de louvor e adoração a Deus, cânticos maravilhosos nos 150 salmos. E aí, João Cláudio, terminou o Antigo Testamento? Não. O que nós temos agora no Antigo Testamento? O último bloco, chamado de livros proféticos. Proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós e assim por diante. Nós temos aqui, substancialmente, livros dedicados a profetas. Claro, tirando o livro das Lamentações. Lamentações é um conjunto de lamentos que foi entoado pelo povo de Judá por volta de 586 a.C., quando eles foram invadidos pelo grande império da Babilônia que os destroçou. O restante são livros dedicados aos profetas, por isso que você terá os nomes dos profetas, entendeu agora? Bom, terminou o Antigo Testamento, agora nós vamos para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, quantos livros são? 27 livros. Quantos livros? 27 livros. E esses 27 livros, eles estão organizados também em grupos, também em blocos. O primeiro grande bloco é aquilo que nós conhecemos como evangelhos. Quais são os 4 evangelhos, gente? Vamos lá, quais são os 4 evangelhos? Vocês sabem aí, sim ou não? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ótimo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, nós os denominamos como evangelhos sinóticos. João Cláudio, que nome esquisito. Calma, eu vou te explicar. Sinótico vem do grego. Você usa óculos? Ou conhece alguém que usa óculos? A pessoa, quando precisa fazer um óculos, ela vai aonde, gente? Na ótica. Ótica em grego significa visão. E sim, sinótico, sim é conjunto. Ah, olha que coisa interessante. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que têm uma visão comum. Tanto é que vários e vários textos você vai encontrar nas versões distintas de Mateus, de Marcos e de Lucas. Por isso que algumas passagens vão, entre aspas, se repetir. Você lê lá a cura do cego em Jericó, depois você pega no outro evangelho, tem também, e aí você acha, peraí, eu estou perdido. Agora você já sabe, são 3 evangelhos que têm uma visão comum. E aí nós temos, por fim, o evangelho de João. Vamos lá. O que significa a palavra evangelho, gente? A palavra evangelho vem do grego euangelion, e euangelion significa boa nova ou boa notícia. Por quê? Porque eles trazem a boa notícia de que o Senhor Deus Pai enviou a nós, pela graça e força do Espírito, o Filho de Deus, Jesus, para nos salvar toda a humanidade. Olha a boa nova aí presente. Os evangelhos vão contar justamente essa história. Acabou por aí? Não.
depois dos 4 evangelhos, nós temos aquilo que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos narram o quê? Os primeiros anos das comunidades cristãs, depois da morte, ressurreição, ascensão ao céu e envio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus vem, ele morre, ressuscita, sobe ao céu e vem o envio do Espírito. Entenderam agora? Aí que vem o detalhe. As comunidades começam a se propagar por todo o mundo conhecido naquela época. O livro dos Atos conta isso. Depois de Atos, o que a gente tem? Nós temos as cartas do apóstolo Paulo, Romanos, Gálatas, Filipenses, as cartas do apóstolo, endereçadas a diversas comunidades, trazendo ensinamentos a respeito do Evangelho de Cristo, com muitos direcionamentos práticos. Paulo queria ajudar as comunidades a se organizarem, a compreenderem mais a sua fé, e isso serve para nós hoje. Depois das cartas do apóstolo Paulo, nós temos o outro conjunto, que nós chamamos de cartas católicas ou cartas pastorais. Nesse momento, a gente tem lá, por exemplo, Hebreus, nós temos lá, por exemplo, Pedro, nós temos lá, por exemplo, Tiago, Judas. Pois é, essas cartas, esses escritos, são endereçados a diversas comunidades e trazem também muito conteúdo para organizar a nossa fé, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Olha que coisa maravilhosa, do mistério de Deus. E por fim, nós temos o famoso livro do Apocalipse, que a turma toda fica com medo do Apocalipse, quando lê aquelas imagens, aquela coisa toda. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, é um livro que quer nos ensinar justamente a como resistir na fé diante das tribulações, diante dos anticristos, diante das provas, diante das dificuldades da vida. E aí nós temos então toda a organização. Olha para o irmão que está do seu lado aqui, diga assim: gravou ou não gravou, irmão? Diga para ele, gravou isso aí ou não gravou? Olha aí, glória a Deus, né? Você que está em casa, está anotando aí, você fala: João Cláudio, é muita informação. Eu vou te dar uma dica, lá na sua Bíblia. O padre apresentou aqui as Bíblias para você, que ainda não tem Bíblia para você adquirir. Nas suas Bíblias lá, você vai ter assim, índice, e no índice vai ter toda essa organização, beleza? Então procura lá que você vai ver. Bom, vamos avançar. Em quais línguas a Bíblia foi escrita? Vamos lá, vou perguntar ao pessoal aqui da plateia. Quais são as línguas originais da Bíblia? Quem sabe me dizer? Sabe ou não sabe? Você aí de casa, sabe ou não sabe? Quais são as línguas originais da Bíblia? Vamos lá. Xiii, meu Deus do céu, vamos lá. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: irmão, você não está lendo a Bíblia não, né? Está estudando. A gente precisa estudar a Bíblia, povo de Deus. A Bíblia, no Antigo Testamento, tem a sua maior parte na língua hebraica, no hebraico. Amém? O hebraico é uma língua semita, que se escreve na direção contrária da língua portuguesa. No português a gente escreve da margem esquerda para a direita. Do hebraico você sabe que é o contrário, sim ou não? Eu dou aula de hebraico lá na faculdade para os meus alunos, meus queridos seminaristas, leigos e leigas que estudam conosco, dou aula de hebraico. E aí eu sempre ensino para eles que o hebraico é uma língua muito profunda, que o hebraico é uma língua maravilhosa, que revela para nós coisas belíssimas a respeito de Deus. Quer um exemplo? Um exemplo bonito. Quando você olha as letras hebraicas,
As letras hebraicas, elas sempre têm uma pontinha apontada para o céu. Sabia disso, não? Se você nunca viu uma letra hebraica, depois você vai jogar no Google para você ver. As letras hebraicas, elas têm uma pontinha assim, apontada para cima. Sabe por quê? Porque na tradição judaica, a palavra de Deus queima como fogo. E o que toda chama de fogo tem? Uma pontinha apontada para cima. Elas nos levam até Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você já ouviu, por exemplo, alguém falando hebraico na sua vida ou não? Já ou não? Já? Eu vou ler o primeiro trecho da escritura para você no hebraico. Na verdade, eu já tenho ele de cabeça, tem outros também. Mas eu vou pronunciar para você sentir um pouco como é. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Olha como é bonito o som. É lindo. O hebraico é a língua mais utilizada no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento também tem outras duas línguas. Nós temos poucas partes, não chega a ter um livro inteiro, nem um capítulo inteiro em aramaico. O aramaico é uma língua muito próxima do hebraico. A gente poderia estabelecer uma comparação como o português e o espanhol. Muito próximos. E era uma língua, na época de Jesus, inclusive, falada no cotidiano. Jesus, possivelmente, no seu dia a dia, falava aramaico. E hoje no mundo, tem um único lugar que se fala aramaico até hoje. Olha que coisa, um único vilarejo no mundo. Vamos lá. No Antigo Testamento, nós também temos uma terceira língua. Qual é essa terceira língua? O grego. Exatamente. O texto foi escrito em grego, não é? Partes dele. 7 livros foram escritos em grego e partes de Esther e Daniel. Isso na Bíblia católica. Então nós temos o hebraico, aramaico e grego. Vamos repetir isso? As línguas do Antigo Testamento. Vocês, vai lá. As línguas do Antigo Testamento. Espera aí, não, repete comigo aí, povo de Deus. Me deixa sozinho aqui não. Vamos lá. Repita assim. As línguas do Antigo Testamento são hebraico, aramaico e grego. Pergunta para a pessoa, sabia disso, irmão? Sabia? Se você falar assim, não mente não. Porque na hora que eu perguntei, você não falou. Tá certo? Vamos lá. E o Novo Testamento? Os 27 livros estão em grego. Você já ouviu alguém falar grego? O grego koiné, que é o grego comum, o grego que é o grego usado na Bíblia, no Antigo Testamento? Vou citar para você rapidinho as primeiras palavras do Evangelho de João. Enarché, enhologos, cairologos, en proston theon. Olha aí, no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que coisa linda. A Bíblia tem essas 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Agora fica aqui uma pergunta. Tudo bem, João Cláudio, ótimo. Já entendi como a Bíblia é organizada, já entendi quais são as línguas da Bíblia. Agora me explica, como é que eu tenho que fazer para ler a Bíblia? Como é que eu tenho que fazer para ler a Escritura? Eu falo isso para os meus alunos lá na faculdade de teologia, falo para os meus alunos nas minhas redes sociais, falo para os meus alunos na minha escola bíblica, Bíblia Play, falo para os meus alunos em cursos bíblicos por aí afora, que a melhor maneira de se ler a Bíblia, em primeiro lugar, é não lendo de forma fundamentalista. O que é isso? É ler a Bíblia ao pé da letra. É ler a Bíblia sem contexto. É ler a Bíblia tirando o texto da sua realidade cultural, histórica e assim por diante. A Igreja Católica Apostólica Romana
tem um documento maravilhoso, assinado por um grande teólogo que nós temos, que era, na época, cardeal Joseph Ratzinger. Um documento escrito pela Congregação para a Doutrina da Fé, um documento chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja, que você encontra de graça no site do Vaticano. Nesse documento, a Igreja Católica diz: nunca leia a Bíblia sem ter o contexto por trás. Isso é a Igreja Católica. Por isso, nós entendemos que a nossa igreja é uma igreja madura, por ela ser a igreja na qual subjaz a igreja de Cristo, ela é o corpo místico de Cristo, ela tem uma leitura amadurecida, não infantil da Bíblia. Agora eu vou te mostrar como é que a gente pode começar a fazer isso. Para isso eu vou te contar uma pequena história que eu sempre conto e que eu inventei alguns anos atrás para poder mostrar isso aqui. Vamos lá, eu queria que você imaginasse comigo um casal que tem uma filha. Tudo bem? Imaginou? Ok. Vamos dar um nome, Dona Josefa e seu José, beleza? Ok. Dona Josefa estava, porque era a vez dela, naquela semana, lavando as roupas da família. E claro, Dona Josefa, que não é boba nem nada, o que Dona Josefa fez? Dona Josefa, antes de colocar as roupas na máquina, ela pensou assim: eu vou colocar a mão no bolso, não é? Para ver se tem algum bilhete, para ver se tem algum dinheiro, para ver se tem alguma coisa. Muito inteligentemente, ela foi colocando a mão em todos os bolsos. E de repente, Dona Josefa sacou do bolso um bilhete. Um bilhete pequeno, que Dona Josefa abriu e leu, e lá estava escrito. Sabe o que estava escrito no bilhete? Dona Josefa olhou para o bilhete, sabe o que estava escrito? Estava escrito assim no bilhete: sabe o que estava escrito no bilhete? Não. Dona Josefa leu, estava escrito assim: eu te amo. E o bilhete estava onde? Estava no bolso da calça do marido dela. O que Dona Josefa fez? Ela pegou aquele bilhete e falou assim: esse homem está me traindo. Esse homem está adulterando. Esse homem, eu sabia. E sabe o que Dona Josefa fez? Ligou para a mãe dela, falou: mãe, o Zé está me traindo. O que a mãe disse? Eu te falei desde o começo. A Dona Josefa, desesperada, ligou para as amigas e começou a dizer: meu marido está me traindo. Ligou para as pessoas que ela conhecia para poder desabafar: meu marido está me traindo, eu tenho provas. E de repente, Dona Josefa pega o telefone, liga lá para a escola da filha, manda a filha vir da escola para casa. A filha chega em casa desesperada: mãe, o que aconteceu? Mãe, o que está acontecendo? A mãe senta com a filha na mesa e diz assim: filha, eu tenho provas que teu pai está me traindo. E a filha começa a chorar, coloca no Facebook, coloca no Instagram, que está sofrendo, que está isso, que está aquilo, aquela confusão. De repente, faltando 10 minutos para o horário do seu Zé chegar em casa, a filha da Dona Josefa fala assim: mãe, eu não estou acreditando que o pai está te traindo. Mãe, eu quero ver a prova. Cadê o bilhete, mãe? Dona Josefa saca o bilhete, entrega o bilhete para a filha. A filha olha o bilhete, olha para a Dona Josefa, olha o bilhete, olha para a mãe, olha para a mãe, olha o bilhete, olha para a mãe, olha para o bilhete, olha para o bilhete, olha para a mãe. E disse assim: mãe, fui eu que escrevi esse bilhete, mãe. Dona Josefa interpretou o texto de forma
errada. Por que ela interpretou o texto de forma errada? Porque ela leu ao pé da letra. Ela fez uma grande confusão. Agora deixa eu te fazer só uma pergunta. Se um bilhete de 3 palavras, escrito em português, pode gerar confusão, se não tiver contexto, pensa nisso aqui. 73 livros escritos há milênios atrás, em hebraico, em aramaico e grego. Por que a Igreja Católica é inteligente nesse sentido? Porque ela tem o magistério da igreja. Magistério é isso que ensina os fiéis a terem acesso à Escritura. Por isso que a gente não tem, dentro da Igreja Católica, várias igrejas assim, não é? Nesse sentido de separação. Não é qualquer um que lê e que pode dizer assim, olha, agora eu estou dizendo que a Bíblia está falando para eu fundar a minha igreja, para eu fundar isso, aquilo outro, com todo respeito aos nossos queridos irmãos protestantes evangélicos. Mas nós temos uma guia chamada magistério. Agora, como é que a gente católico e cristão, de um modo geral, tem que fazer para ler a Bíblia nesse sentido? Primeiro, ouvir a palavra do magistério, claro, sempre nos guiando, mas também a gente precisa ler a Bíblia fazendo perguntas para a Bíblia. Gente, tem que ler a Bíblia fazendo perguntas para a Bíblia. Por exemplo, vamos voltar na história da dona Josefa. Gente, olha aqui para mim, ó. Se a dona Josefa soubesse quem escreveu o bilhete, ela teria feito confusão? Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você abre a Bíblia num livro, você pergunta, quem foi que escreveu? Tem que pesquisar um pouquinho, tem que estudar um pouquinho. Outra pergunta. Se dona Josefa, diante do bilhete, tivesse feito a seguinte questão: por que esse texto foi escrito? Vamos supor que ela está conversando com a filha. Filha, por quê? Qual é a razão? Qual é o objetivo de você ter escrito? Aí ela diz assim: mamãe, foi para me reconciliar com o papai. Você faz a pergunta para o texto: qual é o objetivo da carta de Paulo aos Romanos? Qual é o objetivo do Evangelho de Marcos? Qual é o objetivo do Evangelho de Lucas? O que eles querem ensinar? Tem que buscar, tem que estudar, gente, um pouquinho para ler. Outra pergunta: se dona Josefa pegasse o bilhete, olhasse para a filha e dissesse: filha, qual foi o contexto que te levou a escrever? Ela diz: mamãe, eu estava brigada com o papai, e eu queria pedir pazes, fazer as pazes com ele. Olha aí, gente, muda ou não muda? Quando você lê a Bíblia, você precisa fazer uma leitura ativa, claro, sob a unção e a presença do Espírito sempre, mas é preciso unir a inspiração do Espírito que te ajuda com também uma pesquisa que você faz. E aí a pergunta que eu te faço: você tem feito isso? Você tem buscado a interpretação correta da Escritura? Esse é o grande desafio que eu quero te fazer. Recorra aos materiais, recorra aos grandes canais existentes para você fazer isso. Aqui mesmo, na século 21, você tem canais que te possibilitam isso, livros que te possibilitam isso. O padre agora mesmo falava da Bíblia, na Bíblia tem lá as introduções, busque. Acompanhe-me também nas redes sociais, lá todos os dias eu explico a Bíblia, para milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo. Gente da como é que fala aí? Exatamente.
me acompanhando, brasileiro que mora lá, pessoas no Japão que me acompanham, e aqui na TV, quantas pessoas na rede Século 21 também acompanham de diversos lugares do mundo. Gente, busque conhecimento, e que Deus possa nos abrir o coração e a mente para isso, com a sua graça, com a força do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, João Cláudio Rufino, pregação da palavra de Deus, como ler a Bíblia.